Eu queria que todos nos sentíssemos na escola bíblica dominical, como se uma classe só. Então vou fazer perguntas, que é o que o professor costuma fazer, não é? Todos conhecerão a nossa bandeira, linda, das mais bonitas do mundo, aliás. Nós a amamos. Ela nos representa, ela nos une, ela nos enche de orgulho. Mas quanto a amamos? Quantos aqui conhecem a história da bandeira? Se eu perguntasse, por exemplo, a alguém, o que significa o verde? Matas, florestas, mais alguém? Como? Riquezas naturais. Ih, já são 3 interpretações. Eu faço outra pergunta. Como sabem disso? Leram isso em algum decreto-lei? Em que ano foi decretada esta bandeira? Sabem? Bandeira da República. 1989, certo? 889. Muito bem. 15 de novembro foi a proclamação da República. O decreto foi assinado em 19 de novembro, assinado por Marechal Deodoro da Fonseca. E pesquisando sobre isto, não há nada, eu não encontrei. Procurei no Palácio do Planalto, procurei no Inmetro, não há nenhuma explicação legal, original, de decreto que diga que o verde são as matas. Podia ser esperança. O problema é exatamente este. Isto é mais ou menos como a Bíblia, né? Nós amamos, ela nos representa, ela nos une, mas quando começamos a fazer perguntas, e temos que fazer perguntas, como é que você sabe disso? Os irmãos sabiam que esta bandeira é inspirada na bandeira da monarquia, do império, que tinha também esse retângulo e tinha o losango em amarelo. E Dom Pedro I, querendo homenagear as casas reais, colocou o verde, porque era o símbolo da casa de Bragança, e colocou o amarelo, porque a dona Leopoldina, sua esposa, pertencia à causa austríaca, cuja bandeira tinha o amarelo. Não tem nada a ver com ouro, nem com verde, nem das matas, nada. Claro, depois nós damos um jeitinho, não é? Vamos ressignificar a bandeira. O verde é porque temos muitos verdes, muita mata. O amarelo é o ouro. E aí adaptamos, mas não está oficialmente escrito em lado nenhum. Sem falar das estrelas. Que estrelas são estas? Os estados? O círculo é o globo celeste. As estrelas, sim, correspondem aos estados, mas também correspondiam à constelação do Cruzeiro do Sul, às 8h30 de 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República. Foi preciso um astrônomo para desenhar as estrelas. Incrível, tanta coisa que tem a ver com a nossa bandeira, irmãos, e que fala tanto. E assim como a bandeira, para uma boa interpretação bíblica, nós também precisamos de algum estudo. Daí a razão do estudo bíblico dominical, da escola dominical, das mensagens terem ensino para todos nós.
Porque o ideal seria o seguinte: eu ir junto do autor e perguntar a ele por que cargas d'água você colocou aqui ordem e progresso? E o autor iria me dizer o seguinte: porque eu me inspirei no positivismo do século XIX, quando Auguste Comte escreveu amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Isso na França. Mas só o autor sabe disso. Então, quando nós estudamos e devemos estudar a palavra de Deus, o alvo nosso deve ser determinar o mais próximo possível o que Deus queria dizer em determinada passagem, e não o que ela significa para mim, em primeira instância, em primeiro lugar. Os irmãos entenderam isso? Eu vou repetir. Quando vamos estudar o texto bíblico, e esta é uma das razões da escola bíblica dominical, o mais importante, o primeiro passo é saber o que o autor pensou, o que o autor pensava, o que ele quis dizer com determinada passagem, e não o que propriamente a passagem significa para mim. Porque para uns é mata, para outros é esperança, para outros é a casa real, e ficaríamos aqui sem saber objetivamente o significado e a interpretação correta das coisas. Então a direção do texto bíblico, irmãos, é sempre do texto para nós, é partirmos do texto bíblico para nós, e não levarmos para o texto bíblico a nossa interpretação prévia. A teologia chama isso de exegese, é tirar, sair de. Gese, conduzir, a condução é saindo do texto para fora, é o que o texto está dizendo, o que significa naquele texto. Porque caso contrário, irmãos, pensem bem, se aceitarmos o ponto de vista de que o sentido de um texto bíblico é o que significa para mim, então a palavra de Deus pode ter tantos significados quantos forem os leitores. Cada um vai ter um significado, isso é uma bagunça. Meu Deus, isso é uma confusão. Então a primeira coisa em metodologia aqui é determinar o sentido original do texto, no seu contexto histórico, naquele tempo onde foi escrito, segundo a mensagem dada para os seus leitores em particular. Os primeiros que leram entenderam o que que eles pensavam, o que eles tinham em mente, qual era a cultura, o significado das palavras naquela época. Porque se isto é mal feito, a aplicação do texto será também mal feita. E se a aplicação não se baseia na mensagem original, perde toda a autoridade. Toda. Não tem. E claro, alguns vão dizer, meu Deus, mas isto exige um trabalho enorme. Exatamente. Por que os apóstolos disseram assim, vocês cuidem aí desses pormenores, que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós quando lemos assim muito rapidamente a história de Paulo, parece que ele se converteu e começou logo a pregar. Sabe em quantos anos ele foi rever o Velho Testamento? Foi para a Arábia, os irmãos têm ideia? Antes de começar a pregar? 14 anos, diz Gálatas. Rever, estudar, conferir, repassar, reformular, desconstruir, construir outra vez. 14 anos. E a gente acha que o seminário é rápido, 3 anos. E estamos prontos. Irmãos, aproveitar que o pastor Aldimar não está aqui, ajudem a ele ter tempo para estudar. Não sobrecarreguem-no com coisas menores, ele precisa de estudar.
Nós precisamos estudar. Conheço pastores, graças a Deus não é o pastor Odmar, nenhum daqui, que dizem assim: não, antes de pregar, 1 hora antes eu fico de joelhos e oro e Deus me orienta. Mentira! Vai falar o quê? O Espírito me enche. Enche de quê? Se não encheu da palavra, vai acontecer o quê? A boca vai falar o que o coração está cheio. Se o coração está vazio, vai falar o quê? Vai inventar. Infelizmente, é isso que acontece na maioria das igrejas chamadas evangélicas no Brasil hoje. Porque são incoerências atrás de incoerências, porque não há estudo, porque não há dedicação, porque isso é difícil. Não é fácil aprender grego. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que aprender grego. Não, claro que não, mas a gente tem que ler, às vezes, outros livros que nos auxiliam. Mas o estudo é imprescindível. Por quê? Porque nós temos um abismo de tempo entre aquilo que o autor escreveu e nós que estamos aqui hoje. Há muito tempo passado, há muita cultura alterada. Vou dar um exemplo simples. Ou alguns. Se nós lemos o texto bíblico e entendemos, por exemplo, que a palavra igreja, partindo de nós, tá? Da nossa mentalidade comum, do imaginário comum do brasileiro, quando a gente fala a palavra igreja, ele tem que a igreja é um edifício onde se realiza cultos. E se interpretamos assim, partimos de nós para o texto, nós vamos torcer tudo o que o apóstolo Paulo disse a respeito de igreja, porque ele não tinha nada disso em mente, nada. Igreja para eles eram as pessoas, e são as pessoas, não tem nada a ver com construção. Os irmãos estão entendendo o problema aqui de interpretação? Quando nós levamos para o texto aquilo que já pensamos previamente e não extraímos do texto aquilo que era a sua ideia original. Ou, por exemplo, da literatura ou do gênero literário, que tem as suas próprias regras. Eu não posso interpretar uma poesia como interpreto uma narrativa histórica. É óbvio. No entanto, e a Bíblia tem gêneros diferentes, tem história, genealogia, tem crônicas, tem poesias, tem leis, tem provérbios, tem profecia, tem parábolas, tem cartas, tem sermões. Mas provérbios, por exemplo, que deve ser interpretado como sabedoria, inclusive popular, era o que o povo dizia, e foi recolhido. Mas não deve ser interpretado como promessas divinas, porque são provérbios, não promessas. Isto faz muita diferença. Deus escolheu falar a sua palavra através de linguagem humana, histórica. E da mesma maneira como a natureza de Cristo, que Ele é divino e é humano, a Bíblia também é divina, mas escrita por homens, em linguagem humana. Ela tem 3 línguas. Foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Não foi escrita em português. Então, tudo que nós temos hoje aqui, foi preciso uma tradução. Traduzir não é fácil. É preciso entender o que o original quis dizer naquela época, naquele contexto, para se traduzir bem. Por isso nós temos várias traduções, e ainda bem que temos, e é bom que tenhamos. Elas nos auxiliarão a entender melhor o sentido do texto. Mas são 3 línguas, 3 maneiras de se expressar. Por exemplo, cada uma delas tem expressões idiomáticas, que é aquelas expressões que no conjunto significam uma coisa, e se nós levarmos em tese a palavra separada, diz outra coisa, não é? Então, precisamos entender isto. Há muitas expressões idiomáticas que se nós traduzirmos ao pé da letra,
a interpretação está errada. Estou me lembrando, por exemplo, de um texto em que Jesus usa a metáfora para Pedro, dizendo que ele iria ligar e desligar as coisas. Isso é uma expressão rabínica dos mestres de Israel, que queriam dizer que no ensino e na disciplina eles poderiam declarar proibido ou permitido. Só isto. Tem a ver com a interpretação que os mestres davam. Então, se permitiam, estava ligado. Se não permitiam, estava desligado. Mas a gente lê isto e deixe-me demonstrar na prática o que aconteceu e o que tem acontecido hoje em dia. Um homem chamado Paul Yang-cho, da Coreia do Sul, escreveu um livro na década de 70 ou 80 chamado A Quarta Dimensão. Esse livro influenciou a maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais que nós temos hoje. Numa das frases do livro, ele diz o seguinte, usando este texto que nós precisamos de ligar e desligar e expressar a nossa palavra, ele diz assim: Jesus fica limitado ao que você expressa. Que interpretação estranha. Nós limitamos Cristo? Assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. O quê? Como assim? Meu Deus. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. Por isso é que hoje em dia a gente vai nas igrejas e eles estão declarando, profetizando, e disso, como se o poder da palavra pudesse gerar na realidade as coisas que eles creem. Se é assim, se a minha fé é tão operosa, eu não preciso de Deus para nada. Eu falo e as coisas acontecem. É o poder da fé. Deus fica em segundo plano. Isso é incrível. E o que Paul Yang-cho disse é que a Bíblia diz que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. O próprio texto diz, em voz passiva, que o que nós ligarmos, ou aquilo que nós entendermos e interpretarmos, terá sido antes ligado no céu. A voz passiva diz que nós não ativamos nada. Deus é que já teve isto no céu feito antes. Ou seja, nós interpretamos aquilo que Deus declarou a todos nós através do Evangelho. É só isto. É só isto. Nunca ficará ao dispor da igreja algum tipo de poder que altere o céu. É exatamente o contrário. Nós é que dependemos sempre dele. E nós declaramos aquilo que está escrito na palavra, não alguma coisa a mais. Da mesma maneira como é proibido por lei alterar as cores da bandeira ou acrescentar alguma cor a ela, também não é permitido a nós acrescentarmos ou retirarmos da palavra de Deus coisa alguma. Por isso eu preciso estudar a palavra de Deus para não dizer abobrinhas. Quantas abobrinhas estão sendo ditas hoje para manipular as pessoas? E é nojento isso. Por falta de instrução, por falta de estudo bíblico. A maioria dessas igrejas não tem escola bíblica dominical, não tem interessado em que as pessoas tragam Bíblias e leiam Bíblias. O importante é o que o pastor interpretou, e você tem que aceitar de qualquer maneira, goela abaixo. Irmãos, isso não é racional, isso não é consciente, isso não é assim. Não pode ser assim. Os irmãos não podem, prestem bem atenção no que eu vou dizer, os irmãos não podem aceitar de primeira mão tudo aquilo que eu estou dizendo. Lembram-se dos crentes de Bereia? Paulo falou, e o texto diz, depois eles foram analisar se aquilo que Paulo estava dizendo estava coerente com a palavra de Deus. Porque Paulo podia estar manipulando e enganando a eles. E os irmãos também, e nós todos devemos fazer o mesmo.
Ah, mas o pastor estudou em Harvard. Não é o meu caso, mas talvez apareça aqui alguém que tenha estudado em Harvard. Ok, mas eu quero saber se o que ele está dizendo está coerente com a Bíblia. E se tem lógica, se tem bom senso. Temos que fazer perguntas. Como você sabe disso? Irmãos, aqui está cheio de demônios. Ok, como é que você sabe disso? Ah, porque sei. Porque sei não é resposta. Então vamos amarrar os demônios. E eu tenho que fazer perguntas. Quem é que desamarrou ontem? Porque ontem amarraram também. Estão livres outra vez? A gente tem que fazer perguntas para as pessoas. Vamos expulsar os demônios. E eu pergunto, eles vão para onde? Se eles não estão nas pessoas, uma pessoa não está endemoniada, eles estão onde? No ar. Claro que estão. Foi Deus que os pôs aí. Deus não nos colocou em Marte para ficarmos livres dos demônios. Eles já estavam lá no Jardim do Éden. Ele vai para onde? Tem que estar aí mesmo, uai. E vivamos com isto. Ah, vamos expulsar os demônios. Que isto? Vai expulsar para onde? Que isto? Deixa eles, não tem nada a ver comigo. Vamos pregar o evangelho às pessoas. Mas tem gente que tem esta coisa. E não está escrito na Bíblia isso. Vamos mandá-los para o inferno. Para o inferno? Quem vai mandar o diabo para o inferno é Deus. O problema de Deus com o diabo é de Deus. Eu não tenho mais problemas com o diabo, não tem nada a ver com ele. Aliás, vejam bem como é que acontece às vezes as nossas leituras rápidas. E a gente ouve isto. Ah, o diabo é o nosso acusador. Como assim? O que me acusa é a consciência. E quando ela me acusa, eu sou levado ao arrependimento. Se o diabo é meu acusador, então eu devo agradecer a ele por ter me levado ao arrependimento, depois de ele ter gerado em mim a culpa? É uma leitura rápida de Apocalipse capítulo 12, onde diz lá que o diabo é acusador dos nossos irmãos perante Deus. Ele acusa a nós perante Deus para ver se ele tem uma contrapartida para o seu próprio benefício. Ele não está preocupado com a sua vida. Ele vai diante de Deus e nos acusa, como fez com Jó. Porque ele quer dizer diante de Deus mais ou menos isso. Ah, as pessoas pecam e são salvas, então eu também mereço uma chance mais. Tu não podes me condenar porque eu pequei. Eles também são pecadores. O diabo quer sempre o seu próprio bem, só vê o umbigo, só vê ele próprio. Ele não está interessado na sua vida. Nada. Quer que você morra. Isso é bíblico. Mas as pessoas, é o diabo que me acusa. Irmãos, prestem atenção, a sua consciência que te acusa. Então a culpa é sua mesmo. Tem muita gente que gosta de jogar a culpa no diabo. O diabo é que fez isso. O diabo fez isso. Você fez porque você quis. Porque se jogamos as culpas nos outros, nós nunca corrigimos a vida. Mas isso são leituras rápidas do texto bíblico, que não podem acontecer. E é preciso tempo. Tinha muita coisa para falar ainda. Mas, irmãos, de uma maneira muito clara, muito honesta, não é suficiente ler a Bíblia. Desculpem dizer. Já vi gente, eu li a Bíblia 200 vezes. Muito bem. Eu aconselho a ler uma apenas. Mas ler bem. Estude um livro apenas na vida. Estudar profundamente. Leia toda a Bíblia, mas escolha um livro. Você não vai ter tempo suficiente na vida de ler e aprofundar os 66. É impossível, humanamente impossível. Não dá. Aprofunde em um livro. Você vai passar 20 anos estudando um livro só profundamente. Através dele vai conhecer toda a Bíblia, porque ela remete para vários textos. Então ler somente não é suficiente. Nós não temos esta capacidade.
Vamos interpretar mal. Temos que estudar. É melhor passar um ano num livro do que ler a Bíblia toda em um ano, para sermos mais profundos. E este é o objeto principal do estudo bíblico dominical. A Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos, por mais de 40 pessoas. Muitas delas não se conheceram, de variadas profissões, camponeses, reis, pescadores, poetas, estudiosos, escritas em lugares diferentes, no deserto, numa prisão, num palácio, numa colina, num templo, em circunstâncias diferentes, na guerra, na paz, no luto, numas festas, na tristeza, em 3 continentes diferentes, asiático, na África e na Europa, em 3 línguas, com dezenas de temas controversos e em plena harmonia e concordância, e não eram escritores passivos, como se Deus estivesse apenas ditando e eles estivessem escrevendo no computador. Não. Eles deixaram marcas, características pessoais, sem obscurecer a mensagem de Deus. Comparando a Bíblia com outros livros tidos como religiosos, ela é única em profecias a respeito de povos e nações como Egito, Babilônia, povo persa, Assíria, gregos, romanos, judeus. Única em profecias, e principalmente a respeito de Cristo. O islamismo é incapaz de indicar qualquer profecia acerca da vinda de Maomé, que tenha sido pronunciada centenas de anos antes do seu nascimento. De igual modo, os fundadores de qualquer seita são incapazes de identificar com precisão qualquer texto antigo que especificamente tivesse previsto o surgimento deles. Irmãos, a palavra de Deus é revelação de Deus, é palavra de Deus mesmo, e ela tem que ser estudada, e ela é estudada, é o livro mais estudado no mundo, até por aqueles que são contrários a ela, para ver se encontram nela alguma coisa que a desmorone, e não conseguiram até hoje, e não vão conseguir se ela é palavra de Deus. Quanto estudamos a palavra, quanto amamos a palavra de Deus? Será só superficial? E eu queria ler um texto, os irmãos bastam que ouçam, porque é dramático, é triste, mas é bastante real. E é o Paulo dizendo a Timóteo que ele deveria falar da palavra de Deus. E por quê? Ele diz: insta, aperta, convida, insiste, pede, persiste, solicita, suplica, urge, quer seja oportuno ou não, corrige, repreenda, exorta com longanimidade e ensinamento da palavra, pois haverá tempo, e eu acho que nós chegamos nesse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu quero aquele porque ele fala o que eu quero ouvir. Ele fala aquilo que a minha ganância está pedindo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras. Esta é a realidade nossa. Por isso resta-nos, irmãos, uma coisa simples: abraçar a palavra de Deus como, ou muito mais ainda, como abraçamos a nossa bandeira,
conhecer mais do texto bíblico do que conhecer a história da nossa bandeira, que é bonita também, vale a pena, mas temos muito que aprender, temos muito que dedicar, temos muito que nos entregar ao ensino dela, porque ela é a verdade de Deus para nós. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar. Cada um tenha espontaneamente a sua própria oração mediante esta reflexão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz o salmista. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Jesus dizendo: vocês cuidais ter nas escrituras a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. A palavra de Deus, a Bíblia, aponta para Cristo. Ele é o centro, a pessoa central. Ele é o Logos de Deus, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra de Deus encarnada. Mas só conhecemos a Jesus mediante a palavra, mediante o texto bíblico. Então a Bíblia deve ser o nosso tesouro, a nossa luz, é palavra de Deus. Pai bendito, cria em nós uma boa consciência do quanto carecemos da Tua verdade, da Tua palavra, da maneira mais simples, direta possível. Dá-nos entre nós mestres, professores, que se dediquem com entusiasmo, com ânimo, com trabalho, com suor, para se aproximarem com sinceridade daquilo que Tu queres e Tu quiseste dizer ao Teu povo e queres dizer hoje a nós. Dá-nos inteligência, sabedoria, boa cabeça, para abrirmos mão, em primeiro lugar, daquilo que pensamos e sabemos, e procurar e retirar do texto bíblico a Tua verdade, porque ela tem autoridade, ela tem vida, e porque ela é viva, porque ela é Tua. Usa-nos a nós como igreja para preservarmos com amor a Tua verdade. Ajuda-nos a não dizer amém a qualquer coisa, a qualquer mensagem, mas a termos cuidado ao confirmarmos qualquer afirmação, para termos a certeza que ela está de acordo com os Teus ensinos, Pai.